Gente, boa noite. Meu nome é Germano Machado, sou fisioterapeuta do trabalho, sou ergonomista, sou CEO do Facilita Ergonomia. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A proposta de hoje é fazermos uma live para falar sobre o orçamento desse serviço que está cada vez maior, com a demanda maior, cada vez mais solicitado pelas empresas, que é a avaliação do nível de iluminamento, seguindo a nossa norma de higiene ocupacional número 11. Essa live está sendo gravada e eu queria que, se alguém for contra, por favor, que se manifestasse. Não? Então é isso. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para começo de conversa, eu gostaria de pedir que vocês curtissem as nossas redes sociais, né? Facilita, ele trabalha em cima de alguns pilares, e um deles é a nossa rede social. Então, a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Eu gostaria de pedir que vocês sempre nos seguissem, e, em especial, o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, o canal do Facilita dentro do YouTube, é um canal importante para a gente. Eu gostaria também de pedir para vocês que seguissem esse canal nosso do YouTube lá. Vou pedir para vocês também, se possível, fazer um print da tela agora, a gente vai fazer uma foto no final também, mas fazer um print da tela agora, se puder compartilhar, ou então enviar essa foto pelo Instagram, marcar a gente lá, @facilita, para a gente é muito importante. Para quem não me conhece, né, eu sou de Minas, sou mineiro, como diz o Mike, fiz 40 anos essa semana. Estou trabalhando na área há um tempo, é uma área que eu gosto muito, ergonomia, né? E NH11 é um serviço que eu presto já há um tempo, né? Essa aqui é uma live, acho que é a nossa terceira ou quarta live sobre o assunto. A gente tem uns cursos lá que eu vou falar, mas a nossa live acho que é a terceira ou quarta live sobre o assunto. Nossa proposta, gente, para quem não está habituado com a nossa live, é a gente apresentar quais são as dificuldades que aparecem quando você vai fazer um orçamento da NH11. A gente vai discutir alguns pontos que podem gerar dúvida, que são dúvidas de outras discussões, que podem surgir aqui também. E a gente vai apresentar uma proposta de uma planilha que vocês, grátis, a gente vai fornecer essa planilha grátis para vocês, vocês vão receber ela amanhã, no e-mail de manhã, que vocês podem utilizar. Eu vou mostrar a planilha, tá? Para quem não conhece, a nossa live é uma live muito interativa, então fiquem à vontade de ligar o microfone a qualquer momento, fazerem as perguntas, tá? Fiquem à vontade, a proposta é essa mesmo, tentar transformar, oferecer para vocês alguma coisa que, de fato, transforme a vida de vocês, transforme o trabalho de vocês na hora de uma consultoria ou de um serviço que vocês forem prestar, tá? Para quem não conhece, o Facilita Ergonomia é a proposta nossa dentro do Facilita, né? O Facilita é uma empresa de ergonomia que propõe facilitar a vida do ergonomista. Então, o nome não é à toa, né? A gente facilita, de fato, a vida do ergonomista. A gente tem uma estrutura, todos os nossos objetivos têm relação com a ergonomia. Então, é uma proposta de adaptar à demanda que você tem, tá? Então, essa é a nossa proposta, esse é o nosso jeito de pensar a ergonomia. A gente quer se adaptar à demanda que acontece dentro do mundo da ergonomia, que é um mundo muito dinâmico, muda muito, né? A proposta nossa, né, dentro do Facilita, é que a gente funcione em 3 pilares, tá? Então, a gente funcionaria em 3 pilares dentro do Facilita. A gente tem o pilar do software, o Facilita, software de ergonomia. A gente tem o pilar da Universidade Facilita e o pilar da nossa comunicação. O pilar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o pilar do software. Então, o Facilita é um software que, de fato, vai se adaptar a você,
é um software que respeita a sua evolução profissional, então a cobrança que a gente faz, o preço que a gente paga, cobra da mensalidade, tem a ver com o número de clientes que você tem. Então, quanto mais clientes você tem, quanto mais você utiliza o sistema, quanto mais avaliações preliminares, análise ergonômica, quanto mais avaliações você faz, a gente te cobra proporcional a isso, e naquele momento que você entrega aquele documento e fecha o contrato com aquela empresa, a gente para de te cobrar sobre esse valor dessa empresa, tá? E é um custo muito baixo e é um custo que você consegue passar para o seu cliente, né? Você consegue colocar isso dentro do seu orçamento para um cliente e você nem sente isso. A ideia é essa. O software uma proposta de respeitar o seu jeito de trabalhar. O que significa isso, né? Significa que você vai colocar dentro do sistema os seus modelos, os modelos que você normalmente utiliza dentro do seu trabalho, você vai julgar para dentro do sistema. Então, é óbvio que a gente tem os modelos que facilita para te propor, mas você também consegue utilizar os nossos, mas consegue colocar os seus lá, como se fosse uma analogia simples, um Word em branco, tá? Que a gente entrega, então você consegue fazer isso, tá? É um software feito por ergonomista, pensado em ergonomista, pensado por ergonomistas, pensado na ergonomia, então não é um puxadinho de um software de administração, não é um puxadinho de um software de contabilidade, ou um software de segurança, ou um software de medicina que pegou um módulo e criou de ergonomia, não. É um software criado para ergonomia, tá? E a proposta é que a gente fique com a parte chata da ergonomia. A ergonomia não é todo dia legal, não. Ela não é legal quando você tem que escrever aquele relatório grande, não é legal quando você tem que tabular um dado. Então, a proposta facilita que ele fique responsável por isso, tá? Para quê? Para você ter mais tempo para se ocupar com o que você gosta de fazer, tanto em relação à ergonomia, né, as áreas de ergonomia que você gosta de fazer, mas também em relação à sua vida pessoal. Você tenha mais tempo para passar com sua família e não tem que perder um sábado à tarde, um domingo para poder escrever análise ergonômica, para poder escrever avaliação preliminar, para poder escrever, tabular aqueles dados daquele questionário, tá? A proposta nossa é te fornecer mais conforto, mais segurança e mais eficiência no seu trabalho como ergonomista. Essa é a proposta. Essas aqui são algumas possibilidades, né, que a gente tem dentro do Facilita. Então, a gente tem lá vários modelos para você utilizar. A gente tem dentro dele a possibilidade de você fazer avaliação preliminar e análise ergonômica. Tem a questão da avaliação de risco, você colocar lá os critérios de probabilidade, severidade do seu cliente. A gente tem os nossos critérios que a gente vai te propor, né? Qual que é o critério que você tem para NH11? A gente tem lá os critérios. Qual que é o critério para transporte manual de carga? A gente tem os critérios, né? Mas você também pode colocar os seus critérios lá. A gente tem a proposta de colocar as ferramentas, então você consegue colocar qualquer ferramenta ergonômica lá dentro, é um software que você consegue utilizar também. Tem a questão dos questionários, que você consegue criar o seu modelo de questionário, enviar para o funcionário preencher, seja por e-mail, seja através de um link do WhatsApp, e esses dados já são tabulados para você, tá? E já são importados direto para o seu modelo de documento, seja ele um relatório, o que for. A gente tem também um módulo que trabalha com queixas e absenteísmo, então tem lá um formulário que você consegue coletar as queixas dos trabalhadores, né? A empresa consegue cadastrar lá os atestados e dar os indicadores muito, muito legal em relação ao absenteísmo, tá? Tem as avaliações ambientais, por exemplo, a NH11 está lá dentro. Tem a gestão de um plano de ação com proposição de melhorias. Tem uma forma de você trabalhar com o comitê de ergonomia, criando perfis para cada trabalhador que faz parte do seu comitê. Tem um negócio muito legal que está sendo desenvolvido, que agora, recente, sexta-feira, foi a demonstração disso aqui, que é a gestão de rodízio e pausa. Então, seja através de código que você digita lá num tecladozinho numérico que tem no posto, seja através de reconhecimento facial, reconhecimento digital, leitura de crachá, seja o que for, a gente tem lá essas possibilidades, você consegue controlar o rodízio e as pausas, muito legal. Questão dos treinamentos também, então, você consegue fazer uma gestão de treinamentos, quais treinamentos você precisa para trabalhar nesse determinado posto, e se esse treinamento venceu, você tem que renovar. Então, é isso, a parte chata fica com a gente. Tem que fazer uma relação de quais são os funcionários, quem foi treinado e quem não foi, o Facilita faz para você. Você fica com a parte legal, que é criar o treinamento e treinar. Tá? Coletar as assinaturas, me Facilita e fica responsável por você para fazer isso. Tá?
Também você consegue, dentro do Facilita, trabalhar com os protótipos. Então, você consegue trabalhar com os protótipos dentro de Facilita, criando protótipos, testando, criando as implementações, consegue comprovar essas implementações, tá? Tem um sistema de agendas e alarmes também que te lembra de fazer aquela avaliação, de chamar aquele funcionário, mesmo dia que você não está lá na empresa, como você é consultor, por exemplo, os outros membros da empresa conseguem marcar aquela avaliação para você, né? A NR17 fala agora, por exemplo, que quando acontece um adoecimento ou acontece um acidente que tem relação com as condições de trabalho, o ergonomista tem que fazer uma análise ergonômica. Então, a empresa consegue te avisar, olha, fulano de tal sofreu um acidente do cargo tal, do setor tal, vai lá, por favor. Então, ele consegue gerenciar isso para você, né? Colocar como alarme. Óbvio, é um software que te dá vários indicadores em relação à ergonomia, gera relatórios, né? E, por fim, tempo. O Facilita te dá tempo para ficar com seus filhos, te dá tempo para ficar com sua esposa, com seu marido, com seu companheiro, com sua companheira. Ele te dá tempo para fazer o que você gosta de lazer, e essa é a proposta. Dentro do Facilita, a gente tem a Universidade Facilita, que é uma proposta de ser uma plataforma de difusão de conhecimento sobre ergonomia. Então, a gente tem vários presentes lá que são gratuitos, tá? Muitos aqui muito legais. Posso depois, me peçam lá no grupo, que eu mando esse slide aqui, que você clica aqui e vai lá para esses presentes, é muito legal, tá? E aí, a gente também, dentro da Universidade Facilita, tem cursos. E a novidade é que esse ano a gente vai ter muito curso gratuito, tá? Então, além das lives que são gratuitas, a gente vai ter curso gratuito. Então, agora, sábado, a gente vai ter o curso de aplicação de NH11. Tem uma outra pessoa aqui dessa live que fez o curso, depois fica à vontade, se quiser dar o seu depoimento. No início de fevereiro, a gente vai lançar o tão sonhado Manual de Ergonomia para os fatores de risco cognitivos e psicossociais relacionados ao trabalho. É um conteúdo muito legal, é um conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho, e é um manual, eu vou falar na frente, que te ensina a entender o fator de risco, avaliar e propor melhorias. Então, essa é a proposta do manual, muito legal. Em março, 9 de março, a gente vai ter o nosso curso de gestão e ergonomia, um curso também que está sendo construído com muito carinho. Em abril, graças a Deus, a gente lança a primeira versão, né, o primeiro módulo, na verdade, a primeira versão do software que facilita. Ainda em abril, a gente vai ter um curso de avaliação fisioterapêutica ocupacional. É uma demanda que surgiu aqui no ano passado, a gente montou uma turma. Já está mais da metade da turma já tá cheio. Se alguém quiser mais detalhes, a gente fala depois. Olha só, esse caminhãozinho aqui são os cursos grátis. Então, em maio, a gente vai ter o curso de introdução à ergonomia para consultores. A gente vai ter o curso de antropometria, de ajuste antropométrico para posto informatizado. E a gente vai ter, em junho, o curso de precificação e ergonomia, tá? 3 cursos gratuitos, por enquanto, que a gente planejou. E, em junho, um curso com uma equipe muito legal que vai dar sobre gestão financeira para consultoria de ergonomia. Então, é um curso muito legal, que vai falar desde da abertura da empresa, tributação, vai falar sobre fluxo de caixa, entrada, custo fixo, variável, precificação. Vai ser muito legal, tá? Vai ser um curso muito legal também. Então, essa é a proposta da Universidade Facilita. Esse é o nosso canal do Facilita. Tem várias lives, cursos muito legais lá. Sigam, por favor, ativem o sininho, ajuda a gente. Aqui alguns produtos, já conversei sobre eles, e a gente chegou a falar, né? Chegamos onde que a gente veio, para que a gente veio aqui hoje, falar da nossa NH11, falar das questões do orçamento, né? Então, a nossa... É isso aí, Mike, só coisa boa. Feito com muito carinho, você sabe disso, né? Você é parceiro nosso há um tempo, feito com muito carinho. Então, a nossa proposta hoje é falar sobre avaliar o orçamento, né, da NH11, quando você é chamado para ir na empresa fazer um orçamento dos níveis de iluminação, tá? De iluminamento. Esse aqui, eu não vou dar uma aula sobre NH11, não é essa a proposta, mas a primeira coisa que a gente não pode deixar de falar são os passos que nós temos que seguir para poder prestar esse serviço, essa consultoria de avaliação do nível de iluminamento. Então, esse aqui é o sumário que a gente tem dentro da NH11. É um sumário
que eu destaquei aqui. Ah, Germano, quero ler. Então, eu destaquei aqui alguns itens que seriam legais para você começar a ler, né? Mas a gente vai fazer um recorte curtinho aqui. Essa NH11, ela traz inovações, apesar dela não ser mais novinha, né? Ela não é tão novinha assim, ela traz algumas inovações, e dentre elas, a relação com a ergonomia. Agora, a NH11, oficialmente, o texto da atual NR17, ela é de utilização preferencialmente do ergonomista, preferencialmente com outros profissionais que não trabalham com ergonomia, obviamente, que podem realizar essa avaliação, por exemplo, o pessoal da higiene ocupacional. Isso não há problema nenhum, não é demérito de jeito nenhum. Mas a NR17 deixa claro que agora é a gente nós da ergonomia, quem temos que lidar, né, com a NH11. Outra questão é em relação ao tipo de lâmpada. É uma inovação dessa NH11 que agora ela considera o tipo de lâmpada e o sistema de iluminação no processo de avaliação. Antes, não fazia diferença. Independente de qual tipo de luminária você trabalha, você faria a avaliação da mesma forma. E agora não, isso muda. Tá? Outra coisa é a adição da obrigatoriedade da avaliação preliminar, de uma avaliação qualitativa. Então, você tem obrigação de fazer isso. Tá? Existe, inclusive, sugestões de uma lista de verificação lá para você utilizar. Mas é isso, agora é obrigatório fazer essa avaliação preliminar. A mudança também em relação à iluminância média. Então, a indicação de 6 exemplos para cálculo da iluminância média e direciona o ergonomista para formatos, tipos diferentes de áreas e padrões de distribuição de iluminação, de acordo com os 6 exemplos que ele mostra lá no seu anexo. Então, o ergonomista ele chega, identifica e faz o cálculo, coleta as informações e faz o cálculo de acordo com esses 6 exemplos indicados lá na norma. Tá? E, além disso, talvez o item mais ignorado da nova NH11, que é a adição dos critérios que melhor estipula a relação entre a iluminância pontual e a média, tá? Do ambiente de trabalho com ambientes adjacentes. Então, a aplicação desses critérios está muito esquecido nos relatórios que a gente trabalha. Eu trabalho fazendo auditoria, e aí esses relatórios frequentemente são esquecidos. Eu colocaria mais uma inovação, tá? Que é a indicação de um conteúdo mínimo obrigatório para a elaboração do relatório técnico. Então, agora existe um mínimo que é esperado do relatório técnico, tá? Na parte de aplicação, a norma deixa muito claro que você só aplica essa norma de higiene ocupacional em ambientes internos e de trabalho, tá? Então, ambientes internos e de trabalho. E ele fala, tem relação com a questão da ergonomia, tem relação com a questão do desempenho eficiente do trabalho, tá? Então, ambiente interno. Germano, o que é ambiente interno? Ambiente interno é que tem pelo menos uma parede. Se tem uma parede, o teto é ambiente interno. Não falo em 4 paredes, não, tá? Pelo menos uma parede e um teto é ambiente interno. Uma pergunta aqui capciosa, né? De quanto tempo que eu tenho que refazer a minha avaliação de iluminamento, tá? Então, assim, a norma, ela não indica de quanto tempo você tem que fazer, a gente vai lá na NR1. NR1, nesse item aí, 15446, ela fala que a avaliação de risco ela tem que ser feita a cada 2 anos ou em alguma dessas situações aí. Tá? Então, por exemplo, quando você implementa uma melhoria e não fica legal, depois que você coloca lá uma modificação, no nosso caso, que interfira no nível de iluminação que chega no posto de trabalho, não é que interfira na iluminação do galpão, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. É na iluminação que chega no posto de trabalho. Então, se você botou você colocou uma ponte rolante e ela, durante a passagem, ela interfere no posto de trabalho, na iluminação do posto de trabalho, né, no nível de iluminamento, você tem que refazer. Tá? Então, e aí ele fala quando são identificados algum tipo de inadequação, quando acontece alguma doença, algum acidente do trabalho. Então, são vários motivos que te levam a atualizar além dos 2 anos, minimamente 2 anos. Lembrando que quem tem sistema de gestão, empresa que tem sistema de gestão, pode ser de 3 anos. E aí,
antes da gente falar do orçamento também, eu tenho que, pelo menos, pincelar como é que a gente faz a avaliação de nível de iluminamento. Porque se você não sabe como faz, você não vai saber o tempo que você vai gastar, né? Então, eu queria que vocês ligassem os microfones e falassem quais são as fases, quem fez o curso de iluminação e de iluminamento aqui dentro, no Facilita, não conta, não pode falar. Quais são as fases de avaliação de iluminamento pela NH11? Pode escrever no chat também, quem quiser. Não precisa falar em ordem, não. Pode escrever no chat quem quiser. Quais são as fases da avaliação de iluminamento pela NH11? Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tudo bem. Então, as fases principais que a gente tem, né? É a avaliação preliminar, né? Depois a avaliação média e depois a avaliação pontual. E olha, Germano, esse número 4 aí, tá vazio? Você errou o slide? Não, esse último 4, esse 4 é o que o pessoal esquece, que são os critérios que devem ser aplicados, tá? No curso, a gente dividiu para facilitar em 8 critérios, tá? Então, também é importante que vocês façam isso. Apliquem os critérios, né? Em relação à avaliação preliminar, algumas discussões rapidinhas aqui que interferem no orçamento, tá, gente? A proposta nossa vai falar de coisas que interferem no orçamento. A avaliação preliminar, ela é obrigatória? Alguém responde? A avaliação preliminar, ela é obrigatória? O Mike fez um sinalzinho aí. É sim, Mike. É obrigatória. Sim. É obrigatória. Então, ela deve ser feita. Sempre, qualquer CVG NH11, você tem que fazer a avaliação preliminar. Ela pode ser usada como avaliação na avaliação preliminar? Tem muita gente que fala assim, avaliação preliminar, eu não faço avaliação quantitativa. Eu só faço avaliação qualitativa. Isso está correto? A norma indica isso? E está correto significa, a norma indica isso? Sim. Existe algum lugar na norma escrito assim, quando você for fazer avaliação preliminar, você pode aplicar parcialmente a NH11 e só faça a avaliação preliminar da NH11. Não fala, não. Então, é muito comum achar pessoas que fazem avaliação preliminar, na hora que vão fazer a avaliação ergonômica preliminar, só fazem aquele recorte de NH11. Isso é uma interpretação do profissional. Nenhuma norma fala isso. A NH11 não permite isso e a NR17 não fala isso. Então, essa é uma interpretação. Eu não posso falar que está certo ou errado. O que eu estou te falando o que eu falo para vocês não está na norma. Não está na NR11 e não está na NR17. Então, é uma interpretação do profissional e ele deve arcar com essa interpretação, né? Eu já vi dar problema. Em auditoria, que eu participo, eu presto serviço para uma empresa de auditoria, e eu audito serviço de ergonomista. A gente dá bomba. Esse é um critério para a gente dar bomba, tá? Ambientes, quando eu tenho um ambiente, por exemplo, com uma lâmpada queimada, ou com uma lâmpada piscando, assim, cintilando, tá? E ele teve uma avaliação pontual boa dentro da norma, teve avaliação média boa dentro da norma, e a aplicação dos critérios foi boa dentro da norma, eu considero esse ambiente como conforme ou não conforme? Vou repetir enquanto vocês pensam. Eu fui lá, medi a avaliação pontual, foi conforme, a avaliação média conforme, a aplicação dos critérios foi conforme. Mas a lâmpada está piscando ou está queimada. Esse ambiente, eu considero ele em conformidade ou não conformidade? Ninguém? Não conformidade. Esse é um ambiente em não conformidade. Boa, estou vendo aqui a Andréia e o Mike respondendo. É não conformidade, certinho. Então, a avaliação para você fazer a avaliação de NH11 e ela estar em conformidade, toda avaliação, todos aqueles itens que eu coloquei, tem que estar em conformidade, tá? Outra questão, a avaliação preliminar tem que estar no relatório? Tem que estar presente no relatório? Sim, tem que estar no relatório. Você tem que ter uma parte do relatório falando da avaliação preliminar. E o que deve conter essa avaliação preliminar? Minimamente 3 coisas que o relatório indica, tá? O relatório e a NH11. O modelo do relatório dentro da NH11. Então, primeiro, descrição das tarefas que são realizadas, descrição do ambiente do sistema de iluminamento. Tem que ter as 3 coisas lá nessa avaliação preliminar.
Aí depois você vai fazer a avaliação. Eu faço a avaliação média ou pontual. A norma não indica uma ordem. No curso, a gente sugere, por N motivos que a gente apresenta no curso, a avaliação média. Tá? E aí, a avaliação média, alguns critérios para a gente discutir. Primeira coisa, a dificuldade é para achar qual que é o modelo. Ah, Germana, o modelo dessa foto aí é o modelo 3, é o 4, é o 5, é o 1, é o 2, são 6 modelos, né? No curso, a gente até coloca mais um modelo, a gente dá 7 modelos, né? A gente adiciona mais um em uma situação especial aí que a gente coloca, que apesar de ser especial, é muito frequente, mas se alguém quiser chutar qual que é esse modelo aí, me fala se é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E quando você tem duas formas de distribuição de iluminação, né? Como é que você faz? Importante também, é uma coisa que acontece muito comum, né? E no caso de almoxarifado e galpão, que você tem uns corredores muito estreitos, tá? Muito estreitos, corredores de 1 metro e meio, 1 metro, inclusive tem mesmo, é um pecado, mas tem, 1,20 m, 1,50 m. Como é que a gente faz nesse caso? A gente aplica a norma normalmente, a minha sugestão é que você aplique lá o 7º modelo que a gente propõe no curso. E quando você tem duas lâmpadas diferentes, como é que você faz? Você tem que, a resposta é, utilize. Germano, por que essas perguntas são importantes? Mais uma vez, porque elas impactam no orçamento. Quando você tem duas lâmpadas diferentes, ou você pede o cara para unificar, ou você vai ter que fazer duas medidas. Ajustar o seu aparelho com um tipo de lâmpada medir, ajustar o seu aparelho com outro tipo de lâmpada medir, e colocar no relatório os dois tipos. Ah, Germano, mas eu tenho mais lâmpadas de um tipo do que a do outro. Posso fazer uma vez só? É uma interpretação sua. Nem o seu manual do aparelho fala isso, nem a Energon 11 fala isso. Então, é uma interpretação sua, você arca com as consequências. Se for uma empresa... recentemente, eu fiz uma avaliação numa empresa automobilística e a auditoria é muito pesada em relação à luminância, porque tem a ver com a qualidade do produto, qualidade das coisas, né? Aí o Mark falou, meu curso é muito bom, temos prática, tipo de modelo, identificação, parâmetros, que bom, Mark, que bom que você gostou. E aí, nessa montadora lá, a qualidade ela é muito forte. Então, a gente teve que tomar muito cuidado. Então, o lugar que teve duas lâmpadas, a gente tem que pedir para trocar tudo para lâmpada de LED. Na verdade, já era lâmpada de LED, né? Mas a gente está com dúvida, então troca. Então, troca para não ter problema. E a questão da medição do IRC, né? O que é o IRC, Germano? Serve para quê? Tem que ser medido? Como é que faz? Então, importante, não ignorem o IRC. E aí, a proposta no curso é que vocês utilizem, façam a medição durante a avaliação média. Aí depois vem a avaliação pontual, né? Eu falei, você faz a pontual ou a média primeiro? A norma não indica e a minha sugestão é que você faça a média primeiro. Onde que eu vou medir? No ponto da tarefa, dependendo da angulação, né? Horizontal, vertical ou inclinado, coloca lá a angulação que o luxímetro deu, né? E no caso do posto informatizado, onde que eu meço? Eu meço no monitor, eu meço no teclado, eu meço na mesa, onde que eu meço? Importante é definir, porque certamente você vai medir muito os escritórios e isso vai impactar no seu tempo de trabalho, tá? Germano, quando eu tenho uma máquina, eu vou medir dentro da máquina, se o cara faz acionamento visual dentro da máquina, você tem que medir dentro da máquina. E aí tem que tomar os devidos cuidados, porque a máquina, obviamente, não deve estar ligada, né, gente? Beleza. Tá, então eu falei, ó, e os locais onde a empresa, onde aquele posto de trabalho faz avaliação de qualidade do produto? Tem que ter mais atenção ainda na hora da avaliação, muita atenção. Por fim, a aplicação dos critérios, né? Como eu falei, os critérios são obrigatórios, tá? Quais são os critérios? A norma coloca vários critérios, no curso a gente divide esses critérios em 8 critérios para poder facilitar a interpretação. Nós temos uma planilha, né? O curso ele te fornece uma planilha de aplicação do NH11, que é diferente dessa planilha de orçamento, que já aplica automaticamente esses critérios. Então, já facilita, você já sabe quais dos outros estão dos 8 está em conformidade ou não conformidade, tá? E aí você tem que mostrar isso no relatório. É obrigatório que você coloque no relatório. E se um critério não está em conformidade, aquele ambiente não está em conformidade. Aí o Mike falou, a planilha é excelente. Que bom, Mike. Ela é modéstia à parte, ela é bem legal mesmo. A nossa planilha, ela dá esse quadro aí como conclusão final. Olha que legal. Então, ela dá a conclusão dos critérios, a avaliação preliminar, pontual, média, um resumo da quantitativa e a conclusão final.
tá? Então, ela dá assim, conformidade ou não conformidade. Bem claro, bem fácil, bem tranquilo. E quais são os principais erros que a gente comete? Primeiro erro, eu não vou falar de todos, mas o primeiro erro que eu queria colocar é esse, do orçamento. Você faz um orçamento, cobra um determinado valor, e aí quando você vai medir, você viu que cobrou barato. E aí você tem que fazer o serviço mesmo assim, entregar o serviço. E isso é um erro muito comum, talvez o mais comum de todos. Se alguém aqui trabalha já com a NH11, pode ficar à vontade de dar o seu depoimento aí também. Mas é muito comum a gente errar, tá? Eu errei muito até criar essa planilha. Nós erramos demais, pelo amor de Deus. E aí, como eu falei, no dia 20 de janeiro, que é sábado agora, a gente vai ter o curso de aplicação da NH11, o nosso curso de iluminância. Vai ser sábado agora. É um curso online, síncrono, né? E ele também fica gravado durante 30 dias. E hoje eu vou fazer uma proposta matadora e recusável para vocês no final, para quem ainda não fez o curso, ou para quem fez e quer refazer o curso, para que seja feita hoje. E aí nós chegamos à parte do orçamento, que é o que a gente, de fato, veio fazer aqui, né? Então, o que a gente leva em consideração na hora de fazer o orçamento? Quais são as unidades que a gente utiliza para fazer o orçamento? Né? A gente faz o orçamento em horas, a gente faz em número de postos, número de funcionários, tá? O que a gente utiliza para fazer o orçamento? Germano, eu utilizo número de ambientes. Se eu tenho um ambiente, eu cobro 1x. Se eu tenho 10 ambientes, eu cobro 10x. Roubada. Mas eu utilizo... eu utilizo o número de postos de trabalho. Roubada também. Você vai ser enganado um dia ou outro, você vai errar no orçamento. O que eu devo observar na hora do orçamento? O que eu vou olhar na hora de fazer o orçamento? Quais são os itens que são importantes para mim? Germano, para mim, não faz diferença muita coisa, não. Não? Então, para você, se não faz muita diferença, se naquele ambiente tem trabalho noturno e diurno, e você tem que ir lá de noite, faz diferença, não? Para mim, faz muita. Tá? Tanto de cansaço quanto de horas, né, de trabalho. Valor da hora, né? Qual que é o valor dos meus custos? Isso é o mínimo, tem que saber. Tem que saber o valor de custo, né? Para você conseguir criar uma proposta legal. Quanto custa o meu serviço? No final, você dá esse valor. Meu serviço para você é tanto. Tá? Para a sua empresa, meu serviço é tanto, eu vou entregar em tantos dias. É importante essa questão do orçamento, tá? E aí é o seguinte, primeira questão é isso, quanto cobrar? Né? E a gente vai discutir algumas coisas antes de falar isso. Primeira, tenha um padrão. É importante que você tenha um padrão para calcular. Tá? O Mike falou, imagina na mineração, né, Mike? Você não tem nenhum posto fixo em muitos locais, você não tem um posto fixo, né? É bem complexo. Dentro do caminhão, é ambiente interno ou não? Olha que pergunta boa. Dentro do caminhão de mineração, é ambiente interno ou não é ambiente interno? Complicado, hein? E se o caminhão lá, seja qual o veículo que for entrar para um galpão? Eu meço? Olha que complicado. Então, deve-se haver um padrão para calcular, tá, gente? Isso é muito importante. Tem que ter um padrão para calcular. Então, por que disso? Porque você vai certamente entrar numa negociação. E não pode ser a Deus dará. Então, quanto que, é muito comum. Quanto que fica para você fazer a avaliação de iluminação da minha empresa toda? Fica 10x. Aí, para você fazer só esses 2 galpões, se você não tem um padrão, você vai passar tempo para responder. Tá? Porque não necessariamente é 20%. Fazer 2 ambientes de uma empresa de 10 ambientes, esse ambiente pode ser mais fácil ou mais difícil, não é uma regrinha de 3 simples, né? Calcule por hora, essa é a minha sugestão. Calcule por hora e separe quanto que custa a sua hora diurna e quanto que custa a sua hora noturna. É muito importante isso, quanto que custa a hora de dia e quanto que custa a hora à noite, porque vários ambientes, né, na maior parte das indústrias que a gente trabalha de dia e de noite, você tem produção depois das 18 horas, né? E é importante que você consiga separar quantas horas você vai de dia, quantas horas você vai de noite, tá? Outra coisa, encontre as horas por ponto de medição. Então, esse é o pulo do gato. Você vai cobrar por hora, vai fazer diferença de hora diurna e hora noturna,
tá? E você vai encontrar quantas horas você vai gastar por ponto de medição. Eu vou mostrar para a Planilha como é que faz o cálculo, tá? Importante, o seu preço, ele tem que ter o seu custo fixo do seu negócio, né? Seja ele, por exemplo, um telefone, um aluguel, um custo fixo, e tem que ter um custo variável, tá? Então, tem gente que, se você for conversar com a galera lá do Sebrae, da contabilidade, vai falar assim, não, gasolina é custo fixo. Para nós, da ergonomia, não. Se você faz um serviço mais longe, a gasolina você vai gastar mais. Então, é um custo variável, tá? O conceito de custo fixo e variável, a gente vai ver lá em junho, no tal do custo de gestão financeira, que a gente está propondo. Mas é importante que você levante os seus custos e coloque o seu lucro. O seu lucro não é o valor que você, ergonomista, ganha. O seu lucro é como se você pegasse aquele dinheiro e investisse num CDB, seja na poupança, seja onde for, tá? Então, tem que colocar lá o seu lucro também. Lá no curso de junho, a gente vai ensinar como calcular a porcentagem de lucro. Por exemplo, o hotel é do lado da empresa, porque é importante que você arrume um hotel do lado da empresa, porque as coletas são feitas de noite. Imagina você sair 4, 5 horas da manhã e tendo que pegar 20 minutos de carro. É perigoso em vários sentidos, tá? Vai por mim, em especial em grandes centros. Mas é importante que você arrume uma hospedagem do lado e aí a do lado não é necessariamente a mais barata. Importante, tá? Isso. É importante que você entregue uma proposta formal, né, para a empresa, mande por e-mail, e eu sugiro que você sempre visite a empresa, tá? Sempre que possível, visite a empresa. Eu visito, serviço de NH11 eu não faço sem visitar. Inclusive, quando a empresa não é na minha região, eu cobro para ir lá. Então, eu falo, olha, quantos ambientes mais ou menos você tem, quantos cargos, faço um cálculo mais ou menos e falo, olha, eu acho que eu vou gastar uns 2 dias para fazer a avaliação. E eu cobro só o custo da minha hora, do meu deslocamento, do hotel, eu cobro só o custo. E falo, olha, e aí, obviamente, esse orçamento pode ser feito de dia, não precisa ser feito de noite, né? Necessariamente. E aí você vai lá e cobra esse orçamento. É comum, tá? Não é incomum. Minha sugestão, não deixe de ir lá ver. Não deixe de ir ver, porque você pode se estrepar, tá? Importante ver se a empresa já possui avaliações de luminâncias anteriores. Por quê? Porque você tem que, se for uma proposta, desculpa, se for um relatório técnico em cima da NH11, você tem que repetir ele, se ele não tiver erros técnicos. Se ele não tiver erros técnicos, você tem que repetir, porque a ideia da empresa é comparar o antes e o depois. Você não pode fazer em pontos que a pessoa que fez o primeiro relatório não fez. Né? Claro que você pode fazer em novos pontos, mas você tem que seguir a metodologia que o cara fez. Então, se um determinado trabalho que você fez, a pessoa mediu em todos os postos administrativos, você vai continuar medindo. Tá? Se ele pegou uma determinada máquina, e naquela determinada máquina ele mediu 10 pontos, você tem que manter os 10 pontos. Então, na hora do orçamento, você tem que perguntar: você tem aí um relatório de avaliação de NH11 anterior? Ele vai te entregar e você vai comparar para usar o seu orçamento, tá? Fazer com base nisso. Claro que você tem que analisar. Se ela foi feita com base, é comum encontrar na NBR 5413, que é a norma antiga que a gente seguia, né? Na falecida versão antiga da NR 17 citava ela, você não vai fazer, você vai fazer um relatório novo. Que a NBR tem várias coisas que não estão de acordo com o que a NH11 pede. Inclusive, é muito comum você ver hoje, em 2024, uma pessoa vender o serviço de avaliação de luminância, chega lá e vende e coloca no contrato NH11 e, na verdade, faz só pontual e vende a NBR 5413. Na auditoria, a gente mete os ferros mesmo, tá? Coloca mesmo e fala, ó, não, ele te vendeu o gato com leve, tá? Então, é importante. Agora, se ela foi feita cumprindo a NH11, você tem que seguir a mesma metodologia desde que ela esteja correta, tá? No orçamento, também é importante você perguntar para a empresa quanto que ela pretende gastar no sistema de iluminação. Ela está pensando em gastar dinheiro com isso? Porque é isso mesmo, Michael. 54.3 era somente pontual. E aí você tem que perguntar para a empresa, quanto você pretende gastar? Ué, por que gastar? Não é só o relatório? Não. O meu relatório vai apontar um monte de inconsistência que você vai ter que depois vir gastando e resolvendo, tá? Então é importante que você solicite isso, tá? Por favor. Deixa eu fazer um negócio aqui.
Tem que fazer um segundinho, gente. Literalmente um segundinho. Beleza. Eu estava falando. E aí, você, obviamente, tem que atrelar o seu serviço, né, de NH11 ao PGR da empresa. Então, é importante que, nesse momento, você estude o PGR da empresa. É importante que, nesse momento, você faça uma avaliação de como é o PGR da empresa. Tá? Não deixe de fazer, por favor. É importante que você faça. E aí você vai ver lá, por exemplo, quais são os critérios de avaliação, como é que é a matriz de risco. Então, se você tem uma matriz de risco da empresa 4x4, você tem que, no final das contas, dar o seu serviço como resultado em cima da matriz 4x4. Tá? Não deixe de fazer isso. Estude o PGR do cliente e utilize a mesma matriz de risco. Você vai usar a severidade, normalmente, né, falando de avaliação de risco, tem probabilidade e severidade. A severidade na iluminação, quase nunca ela é mais severa. Não é? Normalmente ela é assim, o segundo nível, o terceiro nível, né? Inclusive, a atualização daquela lista que saiu mês retrasado, né? A lista de doenças relacionadas com o trabalho, você consegue colocar lá problemas relacionados com iluminação e te falam quais são as lesões para você graduar o nível de severidade. É muito legal, a gente usa no nosso critério isso, tá? Depois dessa atualização, teve essas questões lá. E a probabilidade, a gente tem um critério específico no curso, a gente passa de NH11. Então, quando você tem uma planilha 3, uma matriz 3x3, a gente tem 3 critérios de probabilidade. Quando você tem uma matriz 4x4, a gente tem 4 critérios. Quando você tem uma matriz 5x5, a gente tem 5 critérios, tá? Isso também é um curso bem legal que a gente tem, posso falar no final sobre ele, mas é importante que você adapte a matriz de risco do cliente, tá? Você vai pedir a lista de setores e cargos, é comum, normalmente a gente pede, e vai pedir, a empresa normalmente não tem, a lista de cargos e ambientes. Se a empresa não tem, aí você tem que ir lá. Então, a empresa que me dá direitinho, Germano, ambiente e contabilidade, trabalha 3 postos, tá? Nesse caso, estou me perguntando aqui se a gente, se a gente pode disponibilizar a apostila, esses slides. A gente pode, me cobrem, por favor, depois do grupo, que eu mando esses slides, tá? E aí, você vai pedir a lista de cargos por ambiente, que é o seguinte, no ambiente de contabilidade, trabalho o cargo A, B, C, tá? É muito importante isso, porque a avaliação da proposta que a gente faz e a proposta nossa também de orçamento leva isso em consideração. Eu vou mostrar, tá? E aí, você tem que definir quanto tempo que você vai gastar para fazer a avaliação preliminar de um ambiente, a avaliação pontual de um ambiente e a avaliação média de um ambiente. E ele varia de acordo com o tamanho, o número de pontos. Então, por isso que a nossa planilha, ela calcula isso para você. Ela calcula quantos pontos você vai ter naquele ambiente. E aí você vai calcular com base no número de pontos, vai transformar isso em horas, tá? Você também tem que colocar no seu orçamento o tempo de tabulação e análise de dados. E aí a nossa planilha, modéstia à parte, ela na verdade, o tempo de tabulação da análise de dados e o tempo de relatório de escrita. Para quem ainda não trabalha com NH11, você vai lá na empresa, faz as coletas com o luxímetro, né? Anota onde for e chega em casa e joga para a planilha e joga para o relatório escrito. A nossa proposta de trabalho é que você faça a coleta direto na planilha. Então, no nosso curso, a gente ensina a fazer a avaliação direto na planilha. A planilha tem uma aba que chama Coleta Quant, que é a única aba que você, na verdade, não é a única, mas é a principal aba que você abre quando você vai na empresa. Então, você vai na empresa, abre a planilha de Excel, vai lá naquela aba, Coleta Quant, e vai fazendo as medições pontuais e médias para você não precisar depois de tabular. E o mais legal, o Facilita, o software, você coleta direto no software e ele já joga para o relatório. No curso, a gente ensina você a copiar da planilha e copiar para o relatório. Fica muito rápido. A diferença é que o Facilita faz isso automático. Mas a planilha já é um grande adiantamento com o modelo nosso de relatório. E o nosso relatório está bem escritinho assim,
colhe aqui a planilha tal. Aí você copia e cola. Colhe aqui a coluna tal. Você copia e cola. Tá? Então, é muito simples o nosso relatório. Importante, tá? É importante que antes de você ir na empresa, você faça um levantamento prévio. Eu faço isso. Você pede à empresa lá a lista de setores, a lista de ambiente de cargo e faz um levantamento prévio, tá? Para você saber o tamanho do seu trabalho. E o que você vai fazer, a outra coisa importante, é você definir quantas unidades a empresa possui. Então, as unidades é a forma de dividir estruturalmente as empresas, vamos falar assim. Então, você tem empresa que tem uma unidade num determinado bairro e uma outra unidade em determinado bairro. Tem que perguntar se isso vai fazer parte da proposta. Você tem que ver deslocamento, né? Horário de entrada. Se lá naquela outra unidade tem um hotel perto, você vai ter que ficar lá de madrugada. Então, quais são as unidades? Quais são os setores, os ambientes? Então, para fazer a avaliação de iluminação, de iluminamento, nível de iluminamento, minimamente quais são as unidades, os setores, os ambientes dentro de cada setor, os cargos dentro de cada ambiente, os postos e as tarefas. Aí você consegue fazer, tá? O orçamento. E aí, quanto cobrar para fazer o orçamento? A gente vai falar sobre isso. É importante, gente, que você faça o seu trabalho ser mais eficiente. Então, isso aqui é um pulo do gato que a gente dá no curso, que eu vou dar aqui para vocês nessa live, que é um pulo do gato de como fazer isso ficar mais eficiente. Então, primeira coisa, Cecília, o software ele vai estar disponível a partir de abril agora, tá? Então, primeira coisa para fazer o seu orçamento ficar mais enxuto, mais atrativo para a empresa, é para ele ficar mais eficiente. Definir a metodologia de avaliação. Então, você tem que já ir definido. Não adianta você ir lá no orçamento e depois falar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou definir se o risco é grande ou não? Tá? Não pode. Depois, receber com antecedência os documentos de apoio. Então, tem que pedir da empresa. PGR, lista de ambientes e cargos, a descrição dos cargos, a lista de nome do funcionário. É importante, porque às vezes você chega para avaliar um determinado posto e pergunta para o cara assim, ô, Michael, qual que é o seu cargo? Aí o Marco fala, engenheiro. Mas não, às vezes ele é engenheiro pleno 2. Engenheiro, aí na hora de você criar um relatório que tem que conversar com o PGR, isso vira uma bagunça. Então, qual que é a sugestão? Coloque o nome. Beleza, então vou colocar aqui, nome, Germano Machado. E depois você vai, com a lista de nomes, pegar o cargo dele certinho, tá? Então, como fazer, mais uma dica de como fazer o serviço ficar eficiente. Separe e renomeie cada pasta por ambiente. Então, a gente fala isso no curso. Lá, os seus arquivos virtuais, cada ambiente é uma pasta. Cada ambiente é uma pasta e a gente coloca a planilha de coleta e o relatório. Porque é importante que você entregue o relatório por ambiente. É mais fácil para a empresa colocar isso em prática depois. Por exemplo, nas empresas que são maiores, gente, o responsável pela segurança não é o engenheiro de segurança, não é o técnico de segurança. Nessas empresas maiores, o responsável pelo administrativo é o gestor do administrativo. O ambiente, o responsável pela ergonomia, pela segurança, pelos EPIs da galera da expedição é o gestor da expedição. Então, por isso que é importante você separar os relatórios por ambiente, fica mais fácil de implementar. Tá? Aí, quando você for na empresa, olha a dica de ouro, tá? Dica de ouro. Vou mandar isso aqui depois para vocês. Essa aqui é a dica de ouro. Você tem que, já no orçamento, você já começa a mapear os espaços. Então, em cada folha A4, você desenha um ambiente. Presta atenção. Germano, mas é uma sala pequenininha. Não importa. Desenha só essa sala naquela folha. Aí, então, para cada folha, pode pegar folha de rascunho, não tem problema não. Mas para cada folha, você desenha um ambiente. E aí, nessa folha, além do esquema, um esboço rápido, que é orçamento, você não pode gastar 5 minutos por cada ambiente. Não é essa a ideia. Vai fazer um esboço rápido, colocando o nome do ambiente, a localização para depois você precisar de voltar. De frente ao restaurante, tá? Do lado do banco. Tem que colocar alguma coisa assim. E aí o nome direitinho que a empresa entende, né? O nome do setor, né? O nome do galpão que a empresa utiliza. Mas também coloca o nome da porta verde, para você identificar, tá? Aí você vai fazer uma planta baixa nessa folha. Então, você vai desenhar
a parede, as portas, as janelas, alguma abertura, o mobiliário, os armários, as bancadas, as áreas de deposição de material, tipo a área onde é que fica o pallet, faz assim um esboço mais ou menos, escreve do lado, esboce as luminárias, tá? Posicionamento das luminárias, o tipo de avaliação média. Essa aqui é uma média 4. No meu, vocês vão ver, eu escrevo assim, M3, M4, tá? Quantos pontos da avaliação pontual que você olha mais ou menos? Ó, um armário eu vou fazer 1, na mesa eu vou fazer 1, vai colocando os pontinhos assim e contando, ó, depois, no meu, eu vou mostrar para vocês, eu escrevo do lado assim, P10, quer dizer que tem 10 pontuais. E se a atividade é contínua ou não, é importante, tá? Aqui os trabalhadores fazem atividades contínuas. Não, é só esporádico. Uma vez por dia ele vem cá e fica meia hora aqui nesse ambiente. Outra coisa ainda nesse croquis lá que você está fazendo. Tem iluminação suplementar ou não? Eu coloco um asterisco quando é iluminação suplementar. Importante, tem avaliação de qualidade ou não? Eu coloco um Q com um círculo em volta, quando é avaliação de qualidade naquele posto. E se tem alguma situação especial ou não? Se tem trabalhadores com capacidade visual reduzida, se é um local de trabalho visual crítico, ou se é um local de contraste muito baixo, por exemplo, a inspeção de qualidade. Eu coloco isso no orçamento, tá? Horário de funcionamento é importante. Se tem trabalho diurno e noturno, se trabalha nos dois, ou só se é noturno, ou só se é diurno. E como é que é a iluminação? Se é natural, artificial ou mista. Gente, tudo isso com letrinha. Você não escreve um texto, não. Você não tem, mais uma vez, você não tem 5 minutos por ambiente, tá? Mas eu faço um roteirinho, aí você só vai marcando assim, tá? E se tem, eu já pergunto para o pessoal, gente, tem queixa aqui, a iluminação é ruim, o que vocês acham? Se tem alguma queixa do trabalhador, tá? Então, eu já faço esse levantamento. Importante, se você não faz esse levantamento, certamente ele vai ser menos eficiente e certamente esse levantamento que eu estou falando, você vai fazer no seu dia de avaliação. Então, você vai adicionar aí mais 10 minutos para você, por ambiente, fazer essa avaliação desse tipo, tá bom? Olha o desenho que eu faço. Então, está aqui ó. Aqui chama mecânico 3. Aí aqui tem as bancadas, tá vendo? Ó? Aqui esses risquinhos aqui, ó. Esses risquinhos são as luminárias. Aqui eu tenho uma bancada. Aqui, ó, então, ó, é a média 4 e são 22 pontuais. O trabalho funciona só à noite. E quando eu não escrevo nada, é porque ele é contínuo. Se eu não escrevi nada, eu coloco não contínuo, eu coloco aqui. Não tem janela, tem uma porta só aqui. Isso aqui é uma estante, tá vendo? É estante, ó. Então, estante 4, estante 5, estante 6. Para quem fez o curso, lá naquela segunda aba, que é a da tarefa, a descrição da tarefa, eu tenho que nomear onde que é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, e eu coloco. Então, por exemplo, nessa estante 2, eu colocaria assim, ponto 21, estante 2, ponto 1. 22, estante 2.2, para identificar onde que é, para quando eu voltar lá daqui 2 anos, conseguir fazer a medição no mesmo lugar e manter a mesma metodologia. Uma coisa importante, tá, gente? O que deve ser coletado de dia, né, que é de 6 até 5 horas da tarde, e o que deve ser coletado depois desse horário. Tá? Na prática, eu não utilizo 17 horas, eu utilizo 16 horas. Tá? Na prática, eu utilizo 16 horas. Eu evito medir de 17 às 16. Desculpa, de 17 às 18. Deixa eu corrigir que eu falei o número errado. Eu não utilizo 17 horas, eu utilizo 18 horas. 6 horas da tarde, como limite. Então, ó, ambiente que não recebe luz natural. Eu posso avaliar ele só de dia. Eu não preciso de ir lá de noite para fazer isso. Então, o ambiente não recebe luz natural. Eu vou lá só de dia. Ambiente que tem trabalho noturno, à noite, só à noite, eu tenho que ir lá de noite. Ambiente que tem trabalho de dia e de noite, eu tenho que ir lá de noite. Ambiente que recebe trabalho noturno esporadicamente, eu vou de dia. Então, tem várias ações aqui que você pode facilitar para o seu serviço ficar mais eficiente. Eu também utilizo, gente, um cronograma de coleta, que eu vou mostrando para a empresa mês a mês, semana a semana. Ó, aqui são os que eu mapeei no orçamento, em azulzinhos que eu já avaliei e em amarelinhos que eu já te entreguei para validar. E agora eu vou abrir a planilha de orçamento. Mas antes disso, eu queria abrir para vocês, para ver se alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora, alguém tem algum comentário, quer contribuir.
Fique à vontade de ligar o microfone, escrever no chat aí antes de eu abrir a planilha. Ninguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém? Tá ótimo. Então, essa aqui é a planilha que vocês vão receber amanhã de manhã no e-mail de vocês, tá? No e-mail que está cadastrado. Se vocês estão aqui, provavelmente é porque deu certo. Vocês receberam um e-mail com acesso para o grupo, tá? E aí, se vocês não receberem lá, entre em contato com o comercial, que as meninas ajudam vocês lá. Então, essa planilha de orçamento é a versão de janeiro agora, tá? Então, se você tem a versão mais antiga, essa aqui é a versão mais nova, é a versão atualizada. A gente tem duas abas, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho, que pode ser que não esteja claro para todo mundo. Então, a gente tem duas abas. A aba de instrução, que é para você ler, para saber como utilizar a planilha, e a aba de orçamento, que é a aba de fato de orçamento. Importante, na aba de instrução, tem campo para ser preenchido, tá? Esses campos devem ser preenchidos na aba de instrução, tá? Senão, não vai dar certo a planilha, tá? Ela vai para você com o nosso preenchimento. Eu vou tirar os passos aqui, então. Vou aumentar ela aqui. Deixa eu ver se o 125 está muito. Não, está não. Está muito. Deixa eu botar 115. Deu certo. Então, olha só. Espero que vocês estejam enxergando, tá? Então, olha só. O que vocês vão preencher aqui primeiro? Esses campos aqui, ó. É importante que vocês saibam esses campos, tá? Então, aqui, ó. Preencha ao lado o valor da sua hora de trabalho em reais. Então, isso aqui é uma informação importante, porque essa hora de trabalho, e aí é o curso que a gente vai oferecer lá em junho, é uma hora de trabalho que tem que conter o seu custo fixo, o seu custo variável e o seu lucro, além dos impostos. Tem que estar tudo aqui envolvido. E a sua hora de trabalho mesmo. Ah, Germano, a empresa só tem eu na empresa. Tem o CNPJ, mas eu sou único. Tudo bem, você tem que pagar você, mas não é todo o dinheiro do orçamento que é seu, não. Tem dinheiro que é para pagar custo fixo, tem dinheiro que é para pagar custo variável, tem dinheiro que é para pagar imposto e tem dinheiro que é para pagar lucro. E esse aqui que é o seu. Tá? Então, você tem que pensar nisso na hora. Se você não pode esperar junho, tem que fazer um orçamento para amanhã, você tem duas possibilidades. A primeira é contratar uma mentoria com a gente ajuda você a calcular o preço de venda. E o segundo é você entrar no Sebrae, que é mais barato, sinceramente, entra no Sebrae e ele lá tem consultorias gratuitas do Sebrae para te ajudar a calcular o seu preço de venda. Tá? Eles usam lá um indicador que chama markup, que é uma forma de cálculo muito legal de usar, a mesma que eu utilizo. Tá? Tá, então, qual que é a hora? Ah, Germano, eu sou fisioterapeuta. Então, se você é fisioterapeuta, você tem lá um referencial. Ah, eu sou engenheiro, você também tem o seu referencial. E a Abergo, a nossa querida Associação Brasileira de Ergonomia, quem não é associado, se associe à Abergo, vale muito a pena, além de ser muito importante para a profissão, vale muito a pena se associar à Abergo. Se alguém tiver alguma dúvida, joga no grupo lá que eu dou as orientações. A Abergo, ela está fazendo um trabalho muito legal, que ela vai soltar aí esse ano que vem, o nosso referencial de ergonomia, tá? Muito legal. Tem que apoiar essas iniciativas, e a forma de apoiar essas iniciativas é se associando à Abergo, tá? O valor não é alto e você tem muitos benefícios. Só o congresso, os benefícios que você ganha no congresso já paga a mensalidade. Vale muito a pena. Então, você vai preencher. Ah, eu vou colocar aqui o valor da hora como... lá no referencial de fisioterapia, tá? Vou colocar só o valor da hora sem custo, tá? Sem custo, sem lucro, vou botar só para vocês entenderem. Então, lá está R$180. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou fazer uma cópia dessa planilha, porque eu não... planilha da live, orçamento. Senão eu mexo nela e dá BO. Vou fechar ela aqui. Ah, gente, muito importante, tá? Quando vocês forem abrir a planilha, ela vai vir aqui, ó,
com uma coisa assim, apenas ver, como é que é? Eu acho que é tipo apenas ver, alguma coisa assim. E é exatamente isso. Você não, a planilha ela é editável, mas você não pode editar a nossa planilha. Se alguém, você não pode editar a nossa planilha. Então, o que você tem que fazer? Baixar ela para você. E aí não adianta clicar no botão e pedir autorização, porque a gente não dá. Você não pode, mais uma vez, você não pode editar a planilha nossa mestra. Você tem que baixar para você e editar. E aí, para baixar, é aqui, ó, arquivo, ou você fazer uma cópia, e aí você vai baixar para o seu Drive do seu Gmail. Eu sugiro que você faça isso, porque ela tem benefícios de você usar ela online, ou você pode fazer download aqui, ó, para o Excel. Também funciona, tá? Beleza, então vou botar a hora de trabalho aqui. Quanto que é a hora de trabalho do engenheiro aí? Quem fala? Falando do engenheiro, tem mais engenheiro aqui, 250. Então, R$250 a hora do engenheiro, sem custo, sem lucro, tá? Vou colocar aqui 250. Seca, exatamente, Maicon. Sem pagar RT, sem nada disso. Preencha ao lado a porcentagem de imposto que você paga na nota fiscal. Ah, Diamante, eu sou simples, a primeira faixa. Então, 8,5%, por exemplo, por cento. Preencha, aí está aqui, ó, ao lado a porcentagem do seu custo fixo. Ah, Diamante, meu custo fixo é 8%. Está aqui. O custo fixo e variável, desculpa, tá? Qual que é a porcentagem que representa o seu lucro? Ah, eu quero ter 10% de lucro. Botei aqui, 10%. Importante, preencha quantos minutos você demora para avaliar um ponto. Então, avaliar um ponto significa avaliar, esperar, chegar lá, montar o tripé, que é a sugestão que a gente dá no curso que você usa o tripé, parar o tripé, esperar ele estabilizar, olhar, anotar no celular ou na prancheta, pegar ele e ir para o próximo ponto. Quanto tempo você demora para fazer isso? Tá? Aí eu botei a sugestão de 2 a 3 minutos. Botei 2 minutos. Quantos minutos você vai gastar para fazer a avaliação qualitativa? Ah, Germano, qualitativa, a minha, eu uso uma planilha lá, eu só marco aqui 2 minutos. Beleza, coloca 2 minutos. Tá? Eu vou colocar aqui, sei lá, 5 minutos por ambiente. Pronto. Depois que você preencher isso aqui, aí você vai para outra aba, que é a aba do orçamento. Tá? Então, algum de vocês quer falar para mim um número? Algum de vocês quer falar para mim um número para a gente de algum trabalho que você fez, de algum serviço recente que você utilizou, para a gente poder utilizar aqui? Alguém quer? Fecha o olho, lembra do ambiente que você mexeu hoje de manhã, hoje de tarde, ou então uma avaliação que você foi lá fazer. Alguém quer? Eu posso colocar meus números aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza. Então, vou colocar os números que a gente tem aqui mesmo, tá? Então, eu botei aqui, ó, a nossa querida empresa aí, Facilita Distribuidora de Alimentos, que a gente está em todos os ramos. Aqui o código do setor, muito importante que você numere esse setor, tá, gente? Que seja 1, 2, 3, 4, 5, que na verdade é o código do ambiente, tá? Esse código do setor é o código do ambiente de avaliação, o seu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho que você está avaliando, tá? Importante, tá? Muito importante você usar esse código aqui. Como é que chama o setor? O nosso exemplo aqui chama administrativo geral, tá? Vai chamar esse setor todo que a gente vai avaliar. Aí você tem lá o salão administrativo, a sala de vendas, a sala de compras e a sala de contabilidade, né? Na sala administrativa, no salão administrativo, você tem 18 pessoas trabalhando, aquelas monte de mesa, tá? 18 cargos diferentes, e são 26 pessoas. Que tem, por exemplo, auxiliar administrativo tem 4. Então, você tem 18 cargos, 26 pessoas trabalhando lá. No vendas, você tem 3 cargos, mas são 5 trabalhadores. No compras, você tem 2 cargos e são 3 trabalhadores. E no contabilidade é 1 cargo só e 1 trabalhador. Tá? E agora o número de medições pontuais no ambiente. Então, você vai lá,
como eu mostrei lá, ó, vou voltar aqui. Imagina aqui, ó. Quantas medições pontuais você tem lá no determinado ambiente? Vamos imaginar que seja esse aqui, 22. Tá? Vamos imaginar que seja esse, 22. Deixa eu diminuir aqui. Ó, 22. Então, botei aqui, ó. Esse aqui, 22. Tá? Ah, Germano, eu contei lá, deu 22. Então, no setor administrativo deu 52. Na área de vendas deu 22 pontos da avaliação pontual. No compras deu 15. E na contabilidade deu 2, por exemplo. Beleza. Depois eu te pergunto aqui, qual o tipo de distribuição da luminária, da avaliação média? Quais dos 6, né? Na nossa planilha aqui, a gente tem, aqui não tem não, mas na planilha de trabalho a gente tem 7 modelos. A gente adiciona mais um modelo. E aí, qual dos 6? Ah, Germano, lá no salão administrativo é 4, lá na sala de vendas é 2, lá no compras é 1, e lá no contabilidade também é 2. Beleza. E aí ela já dá o cálculo para você. O serviço para esse ambiente ficaria em R$ 3.086, você gastaria 8 horas de serviço. Pronto. 91 medições que você vai fazer, são 4 ambientes e 4 cargos diferentes. E o cargo que não está somando. Engraçado. É que a gente acha, né? Uai. Enfim, isso aqui está errado, eu vou mexer daqui a pouquinho. Mas é o número de cargos que você vai avaliar lá. Tá? Deixa de vermelhinho aqui que eu vou corrigir. É isso, tá? E aí, esse serviço, então, ficaria em R$ 3.000 fazer essa avaliação nesses 91 pontos. Você vai gastar 8 horas para fazer esse serviço. Tranquilo? Então, essa é a nossa planilha, essa é a nossa proposta de planilha. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação à nossa planilha, antes de abrir para as perguntas. Não? Então, mais uma vez, convido vocês a fazer o nosso curso agora, sábado, agora. É um curso muito legal, fiquem à vontade. A gente tem um e-book, um kit de ergonomia no PGR, dentro do Hotmart, com um preço muito legal. Tem modelo de avaliação preliminar, modelo de análise ergonômica, modelo de plano de ação. Muito legal esse material. A gente tem um curso online dentro da Hotmart também gravado, curso de avaliação ergonômica, que você tem variação ergonômica, matriz de risco, toda aquela questão de probabilidade e severidade que a gente comentou. A gente tem avaliação ergonômica preliminar, análise ergonômica, tudo no mesmo curso. A gente tem lives ao vivo para tirar dúvida. A gente tem alguns alunos aqui dentro, vale muito a pena, um curso muito legal. Agora, em fevereiro, a gente vai ter o nosso manual do ergonomista para fator cognitivo e psicossocial relacionado ao trabalho. E o nosso Facilita, em abril, a gente lança o software, se Deus quiser. Quais são os próximos passos, antes das dúvidas, tá? A gente vai enviar o certificado para aqueles que estão presentes aqui até o dia 31 desse mês. Esse grupo de WhatsApp ele vai funcionar até o envio do certificado, depois ele vai explodir. Eu vou fazer uma proposta agora para vocês, para aquelas pessoas que tiverem interesse, né, em fazer o curso, tá? Aquelas pessoas que tiverem interesse em fazer o curso de NH11, a gente vai fazer um desconto massa. Me chama ali, chama o comercial do privado ali que vai fazer esse desconto. Para quem que já está inscrito, leve esse desconto para o próximo curso. Por favor, vamos fazer uma foto agora no final, todo mundo bonito, perfumado, para a gente postar bonitinho. E vou pedir para vocês seguirem nossas redes sociais. Está aqui os nossos contatos, tá? Para quem quiser algum tipo de contato. Agradeço muito vocês. Vamos fazer a foto antes da gente abrir para as perguntas. Passem perfumes. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Só um segundinho. Tá. Para fazer um print aqui bem bonito. Legal, vou fazer um print maravilhoso aqui para todos nós. Vamos lá? Gente,
Em vez de tirar foto, acho que ele saiu. Germano caiu? Saiu. Apertou o botão errado. Vai, Germano. Viu, Germano? Eita, tá todo mundo aqui na pose. Gente, tudo aqui esperando a expectativa. Olha lá, voltou. Todo mundo aqui no sorrisão e o Germano cai. Esperando 2 horas, Germano, na foto. O microfone tá fechado, Germano. Falando doido aqui. Eu poderia botar a culpa em muita gente, mas a culpa é só minha mesmo. Eu fiquei estático aqui, cara. Não, eu fiquei para aumentar o mosaico da minha tela. Aí eu liguei. A culpa minha. Eu ia botar a culpa da Juliana, mas não, a culpa é minha mesmo. Todo mundo então que quiser, ligue as câmeras, faça uma cara bonita. Faça um print aí, por favor, da gente. 1, 2, 3 e... Aí, gente, queria abrir as perguntas. Tá com eco aí, gente. Tá com eco? Então, eu vou sair e voltar. Só um minutinho, não saia. O microfone tá fechado, irmão. Agora sim. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Vamos botar um teto aqui de 8h30, 8h40, né? Caso a gente tenha muitas perguntas. Fiquem à vontade para fazer perguntas de situações de trabalho, tá? Ô, Alfredo, tudo bem? Juliana, você está vendo aí, né? O Alfredo falando com você. Entre em contato com ele depois. Alfredo, a Juliana vai entrar em contato com você pelo telefone, tá? Germano, rapidamente aqui, tá? Fica à vontade. Eu vou ter que sair, mas só para falar para o pessoal aí, o curso, pessoal, é muito bom, vale a pena. Ah, que bom. Fiz o curso, realmente faz uma diferença aí no nosso atendimento ao cliente, tá? No profissionalismo, dentro da ergonomia, tá? Vale muito a pena, sim. Tá, joia? Fica esse recado aí para vocês. E parabéns, Germano. Obrigado, Marco. Valeu, cara. Um abraço a todos. Um abraço. Gente, perguntas sobre o orçamento, sobre o que nós falamos. A Daniele, que bom, fico feliz. A Daniele está matriculada, que bom. Dúvidas sobre a NH11, dúvidas sobre o orçamento. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ótimo, todo mundo sabendo fazer. Que bom, Andréia. Que bom, Cássia, que você gostou. André, estaremos juntos. Que bom, Cássia, que você gostou. Gente, então, eu agradeço todo mundo, tá? Agradeço por vocês estarem aqui. Não é fácil, a gente sabe que o horário da live não dá para todo mundo estar com cara bonita, porque a gente trabalhou o dia inteiro, né? Nós ainda não estamos ficando o dia inteiro à toa para trabalhar só à noite. Mas eu agradeço que vocês estiverem aqui, que vocês estiveram aqui. O grupo vai ficar online, vocês vão receber os certificados até o final do mês. Quem não receber, por favor, chama a Juliana lá ou a Camila do comercial. Olha, fiz a live lá no dia 15 e não recebi o meu certificado. Não costuma acontecer, não, mas se acontecer, você, por favor, mande lá, tá? E muito obrigado, boa noite a todo mundo. Tenha um bom dia de trabalho amanhã, bom descanso a todo mundo, tá? Um abraço, gente.